Shalom, nós vamos começar o estudo da Parashá desta semana. É a Parashá de Ki Tavô e está em Deuteronômio Devarim, a partir do capítulo 26. Nós vamos fazer uma oração e vamos começar a refletir sobre esse texto. Pai, em nome de Yahushua HaMashiach, nós te louvamos. Obrigado, Senhor, te louvamos por este Shabat que iniciamos na tua presença com louvor, bendizendo o teu nome, dizendo que tu és Kadosh, 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 separado, separado, separado. Senhor, tem misericórdia de nossas vidas, ilumina o nosso entendimento com a tua luz. Remove da nossa mente todo bloqueio, tudo aquilo que não te louva, e leva a nossa mente cativa à tua obediência. Dá-nos discernimento para compreender as tuas escrituras. Em nome de Yahushua HaMashiach, amém. Bem, então vamos para Devarim, Deuteronômio, capítulo 26. Verso 1 e 2. E será que quando entrares na terra que Yahweh teu Elohim te dar por herança, e a possuíres e nela habitares, então tomarás das primícias dos frutos do solo que recolheres da terra, que te dá Yahweh teu Elohim, e as porás no cesto, irás ao lugar que escolhei Yahweh teu Elohim, para lhe fazer habitar o seu nome, e irás ao Kohen, ao sacerdote, que houver naqueles dias, e lhe dirás: hoje declaro perante Yahweh teu Elohim que entrei na terra que Yahweh jurou a nossos pais dar-nos. E o Kohen tomará o cesto da tua mão, e o porá diante do altar de Yahweh teu Elohim. Então, aqui começa no verso 1 algo interessante, que está falando da terra. A terra é um elemento que faz parte da aliança. Quando nós tivermos uma oportunidade aqui, vamos fazer o estudo sobre a aliança do Senhor ao longo da história. E começa já desde lá Bereshit, em Gênesis, no capítulo 1, quando o Senhor ele estabelece na aliança o elemento da terra. Dominai sobre a terra. Então, a terra é um elemento, desde o início, faz parte da aliança. E aqui, com a aliança com Israel, a terra novamente aparece e o Senhor fala dessa terra que é uma herança. Só que a herança ela tem que ser possuída. O Senhor nos dá por herança, mas nós temos que possuir. O dar a herança é uma atividade de Elohim, mas o tomar posse cabe a nós. Então, a herança nós alcançamos através de Yahushua HaMashiach, mas nós temos que tomar posse dessa herança. E aqui falando da terra, fala que a terra que Yahweh teu Elohim te der por herança, e a possuíres e nela habitares. Então, a gente precisa ver aquilo que o Senhor nos prometeu e nós precisamos agir. E esse tomar posse não foi algo do estralar de dedos. Esse tomar posse foi um processo. Há um processo entre a aliança ser estabelecida e ela ser concretizada plenamente. Quando o Mashiach veio, ele ratificou a Brit Hadashah, nova aliança, com seu sangue. Mas não foi um estralar de dedos e aí tudo já se cumpriu. Não, há um processo. Só que muitas coisas cabem a nós, o seu povo, fazer. E muitas pessoas culpam o Messias porque determinadas coisas não estão cumpridas. Porque muitas dessas coisas cabem também ao papel da Kehillah,
Por exemplo, quando fala da volta dele, ele diz assim: e as boas notícias do reino, que foi traduzido mais para o português como o evangelho do reino, será pregado por testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, o fim virá, mas tem que algo acontecer antes. As boas notícias do reino têm que ser pregadas por testemunho a todas as nações. E é um papel da Carral, da congregação, da Querrilá. Então, existem coisas que é papel nosso cumprir, que é o possuir, o tomar posse. Então, a herança ele nos dá, mas nós temos que possuir e habitar nessa herança. E aqui o verso 2 vai falar sobre a questão das primícias. Então, o que é que a gente tem aqui com relação à questão das primícias? Vamos ver. Então tomarás das primícias de todos os frutos do solo. Então, as primícias da Escritura não é as primícias adulteradas por instituições religiosas hoje para ganhar dinheiro dos fiéis. Não. Aqui é o seguinte: eles iam entrar numa terra prometida e os primeiros frutos que eles colhessem daquele solo, que eles recolhessem daquela terra, eles iam colocar num cesto e ia levar para um local específico. Não era em cada tribo, em cada cidade ter um lugar para receber primícia, não existe isso. Era um lugar só no planeta, que era o local onde Yahweh iria escolher para ali habitar o seu nome. Era naquele lugar, que depois a gente ficou sabendo que é Jerusalém, no Beit HaMikdash, no templo. E na época do tabernáculo, né, seria tabernáculo ou no templo, mas no lugar que Yahweh escolher para habitar o seu nome. E ali era para levar em um cesto. Então, nada de dinheiro, não era nada a ver com relação a salário. Então, se alguém trabalhou no campo de outro e recebeu um salário, não tinha nada de primícia. A primícia eram os primeiros frutos daquelas do solo que eles tomariam ali posse. Eles iam colocar num cesto e iriam levar. E aquilo seria posto diante do altar de Yahweh Elohim. Eram frutos, tá? Não é dinheiro. E não tem a ver com outras atividades distintas. Aqui é os frutos do solo. Então, se alguém preparou vários casacos para vender, vários sapatos, vários cintos, ou alforge, ou qualquer outro produto, vasos, não era para levar lá num cesto. O cesto era frutos. E esses frutos eram colocados num cesto e colocados ali no altar diante de Yahweh. É impressionante o nível de deturpação das escrituras que as pessoas pegam para poder colocar um jugo nas pessoas, para que as pessoas colaborem com dinheiro na instituição religiosa. Esses mesmos acusam que a Torá já passou, mas a Torá para eles só passou naquilo que eles não gostam. Mas eles têm a audácia de pegar textos específicos, detalhados, explicados, claros na Torá, para deturpar e para arrancar dinheiro das pessoas. Então aqui as primícias está bem claro do que se trata e como devia fazer e aonde devia ser levado. Então tenham cuidado com pessoas que manipulam os textos daquilo que eles querem
para poderem arrancar dinheiro das pessoas. Para as pessoas se sentirem como se elas têm que cumprir aquilo como um mandamento. Então, isso é deturpar o mandamento, criando tradições dos homens. E o Senhor disse: em vão me adoram, porque ensinam doutrinas que são doutrinas de homens. Então vamos voltar a analisar as Escrituras tal como ela é. Vou estar postando aqui no grupo do WhatsApp. E aí a gente... Vamos lá. Então, em uma outra ocasião, nós vamos estudar um estudo específico sobre essa questão do mercadejar da fé e sobre a realidade do que a Escritura fala sobre os assuntos como dízimo, como oferta, como primícias. Então, mas o objetivo de hoje é tratar aqui da Paraxá. Essa mesma Paraxá vai falar o seguinte, verso 10. E eis agora eu trouxe as primícias do fruto da terra, que tu, ó Yahweh, me deste. Então as porás perante Yahweh teu Elohim, e te inclinarás perante a Yahweh teu Elohim, e te alegrarás por todo o bem que Yahweh teu Elohim te tem dado a ti e a tua casa. Então, quem é que vai se alegrar? E esse se alegrar aqui implica em participar dessa comida. Vai levar lá essas frutas e eles também vão comer. Isso a gente pode encontrar em outros textos, quando a gente for estudar mais sobre esse assunto. Mas aqui vai dizer, olha, tu, o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. O verso 12 vai falar sobre o dízimo. Um dízimo que era a cada 3 anos. Existia o dízimo anual e existia a cada 3 anos. Ele era feito de uma forma específica. Então, a cada 3 anos o dízimo era feito da seguinte maneira. Versículo 12. Nós estamos estudando o capítulo 26, verso 12, de Devarim de Deuteronômio. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita no 3º ano, então veja, não tem esse negócio de dízimo mensal, quinzenal, semanal. O dízimo era anual. Agora, havia um dízimo que era a cada 3 anos. Então, os dízimos da tua colheita. Não existia dízimo de salário. As pessoas que eram assalariadas não dizimavam. As pessoas que produziam perfume não dizimavam. Eram aqueles que era com base na colheita ou na criação de animais dentro da terra prometida. Então, quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita no 3º ano, que é o ano dos dízimos, então os darás a quem? Aos levitas, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. Então havia um dízimo que em outro lugar, em outro momento nós vamos estudar, que era anualmente e era levado no lugar que Yahweh estabelecesse para habitar o nome dele, que no caso foi Jerusalém, é Jerusalém. Então aquilo era anual. E havia um que era a cada 3 anos, não era levado lá, era utilizado na própria cidade onde a pessoa morava. E quem que desfrutava desse dízimo? O levita, o estrangeiro, o peregrino, que muitas vezes eles eram necessitados, estavam ali em passagem, estavam com fome. O órfão, que é mais um representante dos necessitados, e a viúva, que também é um outro grupo de necessitados.
Vejam que as viúvas não recebiam aposentadoria do governo. Então, o dízimo, a cada 3 anos, era revertido para levitas, estrangeiros, órfãos e viúvas. E em outro texto vai dizer que eles também que produziram, também podiam utilizar. Mas isso a gente vai ver em outro texto, em um outro dia. Mas aqui vamos deixar claro que participavam essas pessoas, o levita, o estrangeiro, o órfão e a viúva, para que comam dentro das tuas portas, quer dizer, aí onde vocês morarem, na cidade de vocês, e se fartem. Só que muitas pessoas vão pregar que o dízimo é aplicado hoje, é obrigatório hoje, fora da terra prometida, fora do contexto totalmente deturpado das escrituras, mas vai pegar só o pincelar dízimo. Aí vai dizer, olha, você tem que entregar. Só que pega só o nome, mas não pega o objetivo. Ou seja, se você chegar a dizer, olha, tem uma senhora idosa aqui na nossa congregação, viúva, está com dificuldade de medicamentos, precisa comprar, então vou pegar o meu dízimo e vou entregar a ela, para ela comprar. Não, você tem que trazer o dízimo aqui, na casa do tesouro, como se a casa do tesouro fosse em qualquer cidade. A gente sabe que a casa do tesouro é o Beit Hamikdash em Yerushalayim. Mas aí as pessoas vão querer que você dê dízimo, mas não vai ensinar isso aqui. Que o dízimo também era usado para ajudar os necessitados, os órfãos. Então você tem as creches, os abrigos de crianças abandonadas, você tem os abrigos de idosos, você tem estrangeiros, pessoas desamparadas, carentes. Mas, se você pegar o dízimo para dar, vamos dizer que você está fazendo algo errado. Então, só é interessante para eles dar o dízimo lá para manter a estrutura religiosa do qual eles mamam. Mas as escrituras vão deixar claro que Levi era uma das 12 tribos que iriam herdar uma terra, parte da terra prometida. Levi sai do Egito com essa promessa. Todos que saíram do Egito, todas as tribos saíram com a promessa de que herdariam. Ele tem direito por herança. É uma herança deles. E aí ele sai com esse direito. Só que no período em que, no deserto, as tribos adoraram um bezerro de ouro, quando Moshe pergunta quem está do meu lado, do lado do Senhor, venha comigo. Então, só quem se dispôs a trazer o juízo foi a tribo de Levi. Então, só a tribo de Levi se colocou do lado de Moshe, de Moisés, para trazer o juízo sobre aquela idolatria. Então, o Senhor gostou tanto dessa atitude de Levi, que ele mudou temporariamente o seu projeto inicial, porque o projeto inicial era que o sacerdote fosse o filho primogênito de cada família, de cada tribo. Então o Senhor teria sacerdotes, Kohanim, de todas as tribos. Porém, em vez de ficar de todas as tribos, agora o Senhor escolheu uma tribo só. E aí o texto, em outra parte, vai dizer que o Senhor escolheu os levitas em lugar dos primogênitos de todo Israel. Então houve essa mudança. E agora eles teriam que se dedicar à questão do serviço. E aí eles não tomariam posse da terra que eles tinham direito, que foi feito um pacto, um acordo, uma promessa, antes de eles saírem do Egito.
E agora eles não tomariam posse. Então a terra que pertence a eles seria distribuída entre as outras tribos. E aí ele não receberia a herança. A herança dele seria distribuída entre as outras tribos. Então eles teriam que, as outras tribos, pagar um imposto de 10% sobre aquilo que eles produzissem de agricultura e de criação de gado, de animais, nessas terras da qual os levitas tinham antes recebido a promessa. Então agora eles não ficariam no prejuízo. Então as tribos tomariam posse da terra, mas a cada mês ou a cada ano entregaria o dízimo das colheitas e dos animais. Então, como a tribo de José foi dividida em duas, em Efraim e Manassés, a terra foi dividida em vez de 11 tribos, ficou dividida em 12. Porque a tribo de José foi dividida em duas. Então, cada uma das 12 tribos dava 10% para Levi. Então, Levi recebia 10 de cada uma das 12, então eles recebiam 120. 10 de cada uma. E cada tribo ficava com 90, porque dava 10, ficava com 90 do que produziu de agricultura. Eles ficavam com 90 e levitas ficavam com 120. Então, levitas também esse dízimo não ia ficar só com eles. Eles iam também repartir entre os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Então é justo. Cada tribo estava ficando com 90%, ele ficaria com 120%, então ele também ajudaria os órfãos, as viúvas e os estrangeiros com aquele dízimo. Então aquele dízimo era repartido, não ficavam só com os levitas. A cada 3 anos era feito esse repartir. Então, é algo ligado a uma promessa daquela terra. Quando os judeus iam para outros países e produziam em outros países, não mandava para levitas, porque essas outras terras em outros países não fazem parte dessa herança que eles deixaram de receber. Quando um pescador ia no mar e pescava peixe, não entregava dízimo para levitas, porque se ele quisesse peixe, ele ia lá no mar e pescar, porque o mar é de todo mundo. O mar é coletivo. Então, eles entregavam aos levitas aquilo dentro do que produzia na terra que foi a terra prometida, da qual os levitas também tinham a promessa quando saiu do Egito. Mas o que era feito em outras atividades, como por exemplo, a pessoa cortava o cabelo e ganhava um dinheiro em cortar o cabelo. Ele não entregava dízimo aos levitas. Mas quem produzia ali uva, entregava o dízimo aos levitas, porque era a produção da terra. Quem comprava especiarias no Líbano para poder, fazer perfume, fazia perfume, vendia, não entregava dízimo a levitas. E os estudiosos, os ditos teólogos, os que estudaram em seminário, eles sabem disso, mas eles não ensinam, porque ele quer que as pessoas que estão fora da terra prometida entreguem o dízimo, não lá na terra prometida, mas aqui, na sua instituição religiosa, e não de produtos agrícolas, mas de tudo, e em dinheiro, não em cereal, não em fruta, não em animal, mas em dinheiro, porque o interesse é dinheiro. Então é uma deturpação grotesca das escrituras. Mas isso nós vamos estudar em um outro estudo detalhadamente. Deixa eu postar aqui.
Vamos voltar. Então, muitas pessoas escondem a verdade como uma forma de manipulação e controle. E o pior, se colocam como ávidos contra, o engano, contra a injustiça, contra o roubo, contra a corrupção, mas mantém um sistema corrupto e corrompido que se utiliza das escrituras de uma forma deturpada, longe do seu contexto, para poder tirar dinheiro das pessoas. Versículo 13. E dirás perante Yahvé teu Elohim: tirei da minha casa as coisas consagradas e as dei também ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva. Está falando do dízimo, que a gente leu em cima. Conforme a todos os mandamentos que me tens ordenado, não transgredi os teus mandamentos, nem deles me esqueci. Ah, que interessante. Esse texto do dízimo, na hora que fosse entregar, ele tinha que dizer algo. Vou ler o 12 e o 13. O 12 é: quando acabares de separar todos os dízimos, e aí vai explicar. Aí o 13 diz: e dirás perante a Yahvé teu Elohim. Então, na hora que vai fazer a entrega do dízimo, você vai dizer: tirei da minha casa as coisas consagradas e dei também aos levitas, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, conforme a todos os teus mandamentos que me tens ordenado, não transgredi os teus mandamentos, nem deles me esqueci. Quer dizer que na hora de entregar o dízimo, era para falar da obediência aos mandamentos. Agora veja o nível de hipocrisia desses corruptos de púlpitos, não ofendendo a todos, porque tem muitas pessoas sérias, mas existem esses corruptos no púlpito, que eles pregam dízimo, mas eles pregam a desobediência aos mandamentos, que a lei já passou por causa da graça, e agora as pessoas podem pecar à vontade. Não precisa seguir os mandamentos da Torá, não precisa seguir a lei. A lei agora é abolida, uma coisa que nem o Messias aboliu. Então, esse texto mostra que na hora do dízimo era falado sobre a obediência dos mandamentos, mas hoje se quer dinheiro, que esse dízimo aí nem dinheiro era. Agora a obediência à Torá não é falada no momento do que eles chamam de dízimo. Mas leiam aí o verso 12 e o verso 13. Vamos para o verso agora 17. Hoje declarar-te a Yahvé que ele te será por Elohim, e que andarás nos seus caminhos e guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos. Então, nesse texto aqui que está falando de dízimo. Mas as pessoas, muitas vezes, querem pregar para que as pessoas entreguem dinheiro, mas não pregam a obediência à Torá. E guardarás os seus estatutos, os seus mandamentos e os seus juízos, e darás ouvido à sua voz. Aí eles vão dizer: não, nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Ué, e por que então dá dízimo? Quer dizer, que a graça só mantém aquilo que interessa? E aí o que não interessa é descartado? Então, cuidado com esses discursos da anomia, desses que estão em oposição à Torá, porque é fruto da apostasia. E o Senhor, aí vamos dizer, e darás ouvido à sua voz. Então aqui está chamando a atenção ao ouvir. E Yahvé hoje te declarou que tu lhe serás por seu próprio povo, como tem dito, e que guardarás todos os seus mandamentos. Então, é importante a gente ver que esse texto do capítulo 26, que fala do dízimo, que depois as pessoas adulteram na interpretação para poder forçar as pessoas a entregar. Forçar como? A elas acharem que elas vão estar debaixo de maldição se elas não fizerem. Então elas ficam com medo,
medo de desagradar o Senhor e acabam fazendo aquilo que os manipuladores querem. Deuteronômio 27, verso 1. E deram ordens, Moshe e os anciãos, ao povo de Israel, dizendo: guardai todos estes mandamentos que hoje vos ordeno. Será, pois, que no dia que passares o Iarden, o Jordão, a terra que te der Yahweh teu Elohim, levantarás umas pedras grandes e as caiarás. E havendo passado o Jordão, escreverás nelas todas as palavras dessa Torá. Então irá fazer um memorial, escrever em pedras as palavras desta lei, em pedras grandes. E veja que profético, que tremendo. Verso 4. E será, pois, que quando houveres passado o Iarden, levantarás estas pedras, que hoje vos ordeno, no monte Ebal, e as caiarás, e ali edificarás um altar a Yahweh teu Elohim, um altar de pedras. Veja, eles já tinham um altar, e aqui já tinha se passado 40 anos, então já tinha mais ou menos 39 anos que eles tinham o altar de bronze, no qual eles faziam sacrifício, só naquele altar de bronze do tabernáculo. Mas aqui fala de um outro altar que seria feito de pedras, e que nessas pedras seria escrito nelas a Torá, e delas fazer um altar. Imagine que tremendo profético, um altar para o sacrifício feito com pedras, nas quais estavam escritas as palavras de Elohim. Será, pois, que quando houveres passado, então levantareis. Verso 5. E ali edificarás um altar de pedras. Essas pedras não seriam talhadas com instrumento, elas seriam pedras brutas, elas não seriam pedras cortadas a ferro. Então seriam pedras brutas, edificadas ali o altar, e sobre elas oferecerás holocaustos a Yahweh teu Elohim, também sacrificarás ofertas pacíficas, e ali comerás perante Yahweh teu Elohim, te alegrarás, e naquelas pedras escreverás todas as palavras desta lei. Então, que tremendo, né? Um altar para os sacrifícios, e este altar escritos ali as palavras da Torá. Então, é interessante essa questão profética que foi aqui colocado para o povo. Agora, vamos para um versículo muito interessante, que é o verso 9. Falou mais Moshe, juntamente com os Kohanim Levi, os sacerdotes levitas, a todo Israel, dizendo, olha aqui, texto interessante. Guarda silêncio e ouve, Israel. Irmãos, hoje há muita dificuldade das pessoas pararem para ouvir. As pessoas, elas têm dificuldade de ouvir. Elas têm dificuldade de parar para ouvir o que o Senhor quer dizer. As atividades, os ativismos, os pensamentos acelerados, diversas coisas, têm impedido as pessoas de parar para ouvir. Que as pessoas querem falar. E aqui diz, guarda silêncio e ouve, Israel. Então, às vezes, a gente se reúne e há uma dificuldade das pessoas guardarem silêncio e ouvir. Há um momento para todas as coisas. Há momento de falar e há momento de calar. Mas as pessoas, muitas vezes, elas não sabem o momento. E é necessário se guardar silêncio e ouvir. Estar atento, prestar atenção, para não ser roubado na mensagem. O Messias, ele traz uma parábola, que é a parábola do semeador. E ele diz que a semente é a palavra do reino. E que a semente que caiu na beira do caminho foi aquela em que a pessoa ouviu, mas ela não entendeu. E aí o inimigo veio e roubou. Então o inimigo, ele quer roubar a mensagem do reino, para que a pessoa não receba aquela, não frutifique aquela mensagem. Então, o que é que ele faz? Ele quer trazer distração.
ele quer trazer, desviar o foco para que a pessoa não preste atenção. E aí ela não entenda. Ela ouve a mensagem, mas ela não entende. Por quê? Porque não está prestando atenção direito. E aí, como ela não entende, então aí o inimigo vem e rouba. Então, tem muitas vezes que a gente está em um lugar, estudando a palavra, ensinando, trazendo uma mensagem, e a gente percebe o inimigo roubando a mensagem de algumas pessoas, porque não se concentra na mensagem, tem dificuldade de se concentrar. Então é esse tipo de solo. Então, se você se identifica com esse tipo de solo, de beira do caminho, ore, peça ao Senhor para trabalhar no seu terreno, na sua mente, no seu coração, para que você possa prestar atenção, entender. E aqui diz: guarda silêncio e ouve, ó Israel. E isso, irmãos, não é só numa reunião, não. É na sua intimidade com o Eterno. É no momento que você vai ler as Escrituras, no seu quarto, é no momento que você vai estudar as Escrituras. Você guarde silêncio, porque às vezes os pensamentos querem bombardear a sua mente. Você quer fazer envolvido em N coisas. Separe um tempo e concentre-se naquilo. Então, esse verso traz essa expressão muito interessante. O verso 12 vai dizer assim: quando houver passado o Jordão, estes serão sobre os montes de Geizim para abençoar o povo. Vai dividir as tribos, as 12 tribos, em 2 grupos. 6 tribos vai para o monte Geizim proferir as bênçãos. E 6 tribos vai para o monte Ebal proferir as maldições. E não eram 13 tribos, porque a de José tinha sido dividida, mas isso para herdar a terra, para tomar posse da terra. Levi não ia receber, então a tribo de José era dividida em 2, Manassés e Efraim, então viravam 13 tribos. E como Levi não ia receber, a terra ia ser dividida por 12. Mas quando era algo que não era a ver com a terra, por exemplo aqui, nós vemos que a tribo de José volta a ser considerada uma vez só. E aqui não aparece a tribo de Manassés e a tribo de Efraim. Aparece só a tribo de José, de José. Então aqui são as 6 tribos que vai proferir a bênção: são Simeão, Levi, Judá, Isacar, José e Benjamim. Estou falando assim no português que vocês conhecem, né? E nos 13, no verso 13 fala das outras 6 tribos que iriam profetizar as maldições: Ruben, Gad, Aser, Zebulon, Dan e Naftali. Por que havia essa divisão? Porque de uma mesma boca não pode proceder bênçãos e maldições. Então, um grupo iria proferir as bênçãos e os outros iriam proferir as maldições. Ou seja, o que é isso? Era citar os textos da Torá que falavam: olha, se você obedecer ao Eterno, virão essas bênçãos. Então, aí quem iria falar isso? No Monte Geizim. E no qual monte que ia falar as maldições? No Monte Ebal. Então, um grupo ia proferir as bênçãos, que nós vamos ler, que vai estar em um outro capítulo, e o outro grupo ia proferir as maldições, que também está nos capítulos aí à frente, que nós vamos ler. Então, isso ia ser recitado sobre montes, que monte é um local de autoridade, é um local de autoridade espiritual, o monte. Então, isso seria liberado lá. E aí, o Monte Geizim, a gente vai falar agora nesse complemento. Vou estar postando aqui o áudio. Então, no Monte Geizim seria profetizado o que? Liberado o que? A parte da Torá que fala sobre bênçãos. E daí que os samaritanos no futuro vão escolher o Monte Geizim como o monte espiritual, o monte em que deveria se adorar ao Senhor.
porque foi nesse monte que proferiu as bênçãos. Então a mulher samaritana, ela vai dizer ao Machia que havia essa divergência. Vocês judeus dizem que é em Jerusalém que deve se adorar. Nossos pais dizem que devemos adorar neste monte. Ela estava se referindo ao Monte Gerizim. E aí ela queria saber realmente qual dos dois era para ser feita a adoração. Então, e aí os samaritanos utilizavam esse texto dizendo que o lugar que era para da bênção é o Monte Gerizim. E aí eles confundiam. O lugar do Monte Gerizim foi escolhido para liberar as bênçãos, mas em momento algum é dito que este monte foi o local que Yahweh escolheu para ali habitar o seu nome. Isso vai se vir em outros textos à frente, depois da Torá, quando ele estabelece ser ali Yerushalai. E aí, agora, vamos ver aqui quais eram essas maldições que seriam liberadas ali no monte. Nós agora só estamos fazendo uma leitura, nós não estamos liberando essa palavra, esse termo como maldição sobre ninguém, é apenas para a gente ter um conhecimento desse texto. Então, esse texto vai falar aqui de 12 maldições. Vai falar da maldição do homem que fizer imagem de escultura e etc. Então está no verso 15. Vai falar da maldição do homem da pessoa que desprezar o pai ou a mãe, que é o verso 16. O verso 17 vai falar da maldição daquele que removeu os limites do próximo, quer dizer, que tomar o terreno do próximo. Entendam aqui, a terra ali era aquele bem, né, de herança. Então aqui, ao eles mudarem esse limite, eles estariam roubando a herança que era do outro. Haveria uma maldição. 18. Maldito, fala da maldição daqueles que fizer o cego errar o caminho. Então é uma pessoa perversa, né? Uma pessoa perversa com os que têm necessidades especiais. Veja como a Torá protege aquelas pessoas que têm deficiências, que as pessoas chamam de deficiência. Aqui, por exemplo, usa como exemplo o deficiente visual. E havia pessoas malignas que aprontavam com as pessoas porque ela tinha uma deficiência. E aí aqui a Torá, entre as 12 maldições que é citada aqui nesse texto, uma delas vai dizer, olha, que é maldito aquele que fizer que o cego erre o caminho. Então, que prejudicar uma pessoa deficiente pela sua deficiência. Se valer daquela deficiência para prejudicá-lo. Então veja como a Torá ela já desperta essa sensibilidade. O verso 19 vai falar da outra maldição, da pessoa perverter o direito do estrangeiro, do órfão, da viúva, quer dizer, daqueles que são desamparados, daqueles que não têm pessoas aqui para lutar por eles. O órfão não tem o pai e a mãe para lutar por eles, a viúva não tem mais o marido, o estrangeiro ele está caído de paraquedas, ele não tem quem lute por ele. Então, não vá perverter o direito deles, porque eles não têm quem o defenda. Então, aqui está falando da questão da justiça, principalmente com esses que são frágeis. A justiça é para todos, mas aqui está chamando a atenção que com esses, além de ser uma coisa injusta, ainda vem maldição. Maldição sobre quem fizer isso. A outro vai falar sobre a maldição daquele que se deitar, tiver relações com a mulher de seu pai. Então, traz isso sobre a questão de maldição. E todo o povo, em cada maldição dessa, todo o povo tinha que dizer no final, amém. Essa é a palavra que está lá na Torá, amém. Para quem acha que a palavra amém aparece só na Brit Hadashah, Novo Testamento, na Torá e também em outros textos, aparecem a palavra amém. E aqui não é dita por uma pessoa só, é todo o povo. Porque era algo tão sério que aqui diz assim, todo o povo tem que concordar. Não tem que passar a mão na cabeça. Tem que concordar e dizer
que é assim, que é verdade, que é dessa maneira, que a palavra aqui, amém, quer dizer assim, verdade, quer dizer, as pessoas traduzem assim seja, mas a pessoa está afirmando, verdade, isso é uma verdade. Então, é nesse sentido. Então aqui aparece várias vezes nesse texto mostrando a seriedade do uso nessa palavra dentro de uma questão de um julgamento em que as pessoas não podiam ter dois pensamentos. Um achar, oh, tadinho. Não, todos tinham que, todo o povo dirá amém. Então aqui é muito sério, chamando a atenção. Então vejam que ainda diz mais. O verso 21, da maldição daquele que se deitar com algum animal, quer dizer, ter relações sexuais com um animal. Não é a pessoa, por exemplo, está dormindo numa cama e de repente, de noite, o gato vem e deita ali no pé da cama. Não é isso. Aqui está falando de se deitar e ter relações. Então aqui é uma maldição. A outra maldição é de se deitar com a irmã, que é ter relações com a irmã. E a outra, que é do verso 23, é a maldição de ter relações então com a sogra. Então veja aqui que algumas relações sexuais, além de ser pecado, além de ter um julgamento que em outros textos vão dizer o que iria acontecer com essas pessoas, elas ainda recebiam maldição. O verso 24 vai falar da maldição daquele que feriu o próximo em oculto. O outro vai falar da maldição daquele que aceitar suborno para ferir uma pessoa inocente. Ela, além de ela ter as consequências do crime dela, ela também receberia, além disso, maldição. E o verso 26, maldito aquele que não confirmar as palavras desta Torá, não as cumprindo. Então veja, o Eterno estabelece que havia maldições e ele quer alertar as pessoas para as pessoas não sofrerem essas maldições. E a última, que é a que fecha esse texto, é a maldição daquele que não confirmar as palavras dessa lei, não as cumprindo. Então, aqueles que pregarem que a Torá não é para cumprir a Torá. Então, o Messias, ele não pecou. Ele disse, eu não vim abolir. Porque ele sabia que se ele abolisse, ele estaria pecando. E um pecado grave de maldição. Então, quando as pessoas dizem que o Messias fez aquilo que ele não fez, as pessoas estão dizendo que o Messias pecou, pecado gravíssimo, que tem como consequência maldição, e o Messias não cometeu esse pecado. A maldição que o Messias levou foi a nossa, dos nossos pecados, por não cumprir como deveríamos. E ele levou sobre si a maldição da lei, a maldição que está prevista na lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Então ele levou sobre si as nossas maldições, aquilo que nós falhamos. Então, essas maldições e outras, que aqui fala sobre essas, em outro texto vai falar de outras maldições. O Messias, que são essas maldições que estão previstas na lei, então as maldições previstas na lei, ele levou sobre si, fazendo-se maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo que for pendurado no madeiro. Então, ele se fez maldição. As maldições previstas na lei. Não é a maldição que é a lei, que a lei é maldição. Não, a lei não é maldição. O próprio Paulo diz que a lei é espiritual, que a lei é boa. Ele diz que a lei é kadosh, é santa. Tá? Mas a lei fala, olha, se vocês fizerem determinadas coisas, vão ter consequências. E outras, mais graves, além de consequências, ainda tem maldições.
Aí aqui fala de maldições específicas. Então tem pessoas que não buscou no Messias a redenção, não buscou no Messias a libertação, não buscou no Messias a salvação e ainda estão debaixo dessas maldições por fazer alguma dessas coisas aqui. E alguns que se dizem servir ao Messias e pregam justamente o descumprimento da lei, o qual o verso 26 deixa claro que maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, desta Torá, não as cumprindo, e todo o povo dirá amém. E aí o diabo quer dizer o quê? Não precisa cumprir lei, não precisa, é besteira, você já está na graça, agora é viver em desobediência à lei. Está errado. Nosso cumprimento na lei não é para buscarmos ser salvos com nossos esforços, mas porque fomos salvos mediante o favor imerecido de Elohim através do Messias, por meio da imunada fé, nós então caminhamos em quê? Para a obediência. Então aí nós buscamos a Torá para demonstrar a obediência ao nosso amado. E aquele que ama cumpre os mandamentos. Então aqui nós vimos o capítulo 27. Nós vamos agora para o capítulo 28. Deixa eu estar postando aqui. Então, no capítulo 28, vai falar algo importante. Lembra que no capítulo 27, verso 9, nós falamos aquela frase: guarda silêncio e ouve, Israel. Agora nós vamos falar novamente essa questão do ouvir. Devarim 28, Deuteronômio 28, 1, vai falar: e será que, se ouvires a voz de Yahweh teu Elohim, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno, e Yahweh teu Elohim te exaltará sobre todas as nações da terra. Então, aqui vai começar novamente chamando a atenção a ouvir. Você precisa ouvir a voz de Elohim. E a voz de Elohim, muitas pessoas querem hoje ouvir uma voz assim, sobrenatural, vindo agora. E o Senhor pode falar assim. Mas só, irmãos, que o Senhor já falou muitas coisas, estão na Escritura. E a pessoa não quer disponibilizar tempo para ouvir o que o Senhor falou. E aí é hipócrita, porque diz assim: ai, como eu gostaria que o Senhor falasse comigo. Pois é, o Senhor quer falar com você todo dia e várias horas, todas as horas do dia. Tá aqui? Mas as pessoas muitas vezes não querem ouvir aqui, parar para ouvir aqui, porque é preguiça, quer ouvir só o sobrenatural. E o Senhor pode lhe falar também como sobrenatural, mas mostre a ele a sua disponibilidade em ouvir aquilo que ele já teve trabalho para falar. Preservar a sua palavra durante tanto tempo para trazer para você ouvir e muitas vezes você desprezar. Então, e será que se ouvir a voz, aí também é só para ouvir? Não, irmãos. A palavra diz: se ouvir, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje te ordeno. E esse guardar, em outros textos deixa claro que é o guardar para praticar. Não é guardar só na lembrança, mas é guardar de praticar. Guardar os mandamentos. Não é pegou os mandamentos e botou lá na gaveta, ou pegou os mandamentos e botou lá na mente e pronto. Não, guardar não é isso. Guardar está falando em exercitar. Então aqui fala: e será que se você ouvir e você guardar, Elohim te exaltará. Então você vai ser o quê? Abençoado. Você vai ser bendito se você ouvir e guardar. E aí, nós, em vários textos da Torá, vai chamar a atenção a isso, ao ouvir e ao guardar. Aqui é um verso.
João e Yohanan, ele amava tanto o Eterno, amava tanto a Torá, que um dos motivos que ele estava preso era por causa das Escrituras, por causa dos mandamentos. Ele estava preso por causa de dois motivos. Ele estava preso por causa da palavra de Elohim, que aí está falando da Torá, dos profetas, e do testemunho de Yahushua. Então ele estava preso por dois motivos: por aquilo que as pessoas chamam o Antigo Testamento e daquilo que as pessoas chamam o Novo Testamento. Então ele estava preso porque ele guardava o quê? Os mandamentos de a palavra de Elohim e o testemunho de Yahushua. Então, esses dois aspectos, e por isso ele estava ali preso. Então ele amava tanto os mandamentos, e aí quando ele vai escrever o livro de Revelação, logo no início, ele diz assim, no capítulo 1, verso 3: Bem-aventurados, abençoados, aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guarda as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, aqueles que leem, aqueles que ouvem e aqueles que guardam seriam bem-aventurados. E nós vimos aqui em Devarim, Deuteronômio 28. E serás que, se ouvires a voz de Yahweh teu Elohim, tendo cuidado de guardar, ouvir e guardar, Yahweh vai o quê? Lhe exaltar. Então você vai ser abençoado. Então, Yohanan no Apocalipse fala praticamente as mesmas coisas do que Moshe aqui falou em Devarim, na mesma linha. E aí em Revelação, Apocalipse capítulo 3, verso 3, vai dizer assim: Lembra-te, pois, do que tendes recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, ou seja, faça techuvá, retorne. Porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum que hora virei contra ti. Então, eles tinham que ouvir e eles tinham que guardar. E isso é mandamento da Torá. E em Revelação, o Messias chama a atenção da Kehilá a fazer o que a Torá ensina. Livro de Revelação, capítulo 3, verso 8, Apocalipse 3, 8. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra. Então, essa Kehilá, apesar de ela ser frágil, ela guardava a palavra e não negaste o meu nome. Então, ela guardava. Não é só ouvir, mas guardar. E guardar não é esconder, guardar aqui é praticar. Também no livro de Revelação, no capítulo 3, verso 10, vai falar para essa congregação, essa Carral, essa Kehilá: Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Então vejam que é importante guardar. Agora, há um texto muito interessante, pouco pregado ou quase nunca, nas congregações, que é Revelação capítulo 12, verso 17. Apocalipse 12, verso 17. Vai falar da batalha entre Hassatã, e aí diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os remanescentes. E esses remanescentes, o que é que eles fazem? Os que guardam os mandamentos de Elohim e têm o testemunho de Yahushua. Então o dragão, ele odeia, Satanás odeia esses descendentes da mulher. Ele odeia essa geração. Lembra que da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente? Então essa palavra aqui, dragão, está falando desse ser. E aí fala, os restantes da sua descendência, os que guardam
os mandamentos de Elohim e tem o testemunho de Yahoshua. Leia Apocalipse, livro de Revelação, capítulo 12, verso 17, e você vai ver que Satanás, Hassatã, o dragão, ele entra em guerra, em conflito, ele odeia, ele persegue os que guardam os mandamentos de Elohim e o testemunho de Yahoshua. Infelizmente, durante a história, houve uma divisão. Parte dos Yehudim, dos judeus, rejeitou Yahoshua HaMashiach e quis ficar apenas com os mandamentos de Elohim, a Torá. De outro lado, ficou um grupo de cristãos que só querem o testemunho de Yahoshua, mas não querem guardar os mandamentos de Elohim, a Torá. Esses dois grupos estão errados. Apocalipse 12, 17 vai falar desse grupo especial que eles guardam tanto os mandamentos de Elohim como o testemunho de Yahoshua. E Yohanan era um desses e estava preso por causa disso, porque ele tinha essas duas características. Em Apocalipse também, 14, verso 12, é interessante você ler o livro de Revelação, capítulo 12, capítulo 14, verso 12, que também é pouco ensinado ou quase nunca, diz assim: aqui está a perseverança dos santos. Porque muitas pessoas dizem assim, você tem que perseverar, irmão. Você tem que ter perseverança. Mas qual é a perseverança dos santos, dos separados? Você é separado? Foi separado por Elohim? Então, não precisa você imaginar o que é perseverança da sua cabeça. A Escritura já diz o que é. Está em Revelação, capítulo 14, verso 12. Aqui está a perseverança dos separados, dos santos, dos Kadoshim, os que guardam os mandamentos de Elohim e a fé em Yahoshua. Mas tem gente que só quer a fé em Yahoshua, não quer guardar mandamento, porque diz que está na graça, deturpou tudo que Paulo disse. E aí é só fé. E aí Jacó e Tiago vai dizer, olha, a fé sem as obras é morta. Poderá a fé salvar? Está lá escrito em Tiago. Não sabeis que a fé sem as obras é morta? É como o corpo sem espírito, assim a fé sem as obras é morta. E aí ele vai falar do trabalho que tem que ser parceria entre os dois, a fé e as obras. E as obras ali não é as obras de caridade de uma religião pagã, não. É as obras do contexto que está a carta de Jacó e de Tiago, que está falando ali da lei. Lei é o contexto. E aí ele vai dizer que a fé cooperou com as obras e as obras aperfeiçoou a fé. Então a fé colabora com as obras e as obras aperfeiçoam a fé. Então é um trabalho em equipe das duas. Então, Apocalipse 14, 12 diz, aqui está a perseverança dos separados, dos santos, os que guardam os mandamentos de Elohim e a fé em Yahoshua. Irmãos, esse livro precisa ser pregado nas congregações. As pessoas estão pregando só bênção financeira e encher a congregação de número, mas de pessoas que estão sendo enganadas e vão perecer porque elas estão sendo ensinadas erradas. Precisamos pregar a revelação, Apocalipse. Os que guardam os mandamentos de Elohim e a fé em Yahoshua. E em Revelação, capítulo 22, verso 7 diz, eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então, o livro da Torá fala também que se eles ouvissem e guardassem, o Senhor iria exaltá-los. E Apocalipse diz, olha, se você guardar as palavras, e no início falou, se você ler, ouvir e guardar, você será bem-aventurado. Então,
o livro começa e termina falando da bem-aventurança em guardar. E isso tem a ver com a mesma linha de pensamento da Torá, do que a Torá disse lá em Devarim, Deuteronômio, que nós lemos. Vou estar postando aqui no grupo, no WhatsApp, e a gente continua. Então, Deuteronômio 28:1 disse: se você ouvir, aí se você tiver cuidado de guardar todos os mandamentos, o Senhor vai lhe exaltar. Só que nós sabemos que nós temos que nos empenhar nesse sentido, mas que nós, sozinhos, não conseguimos fazer essa guarda completa. Por isso que nós sempre estamos precisando do nosso Salvador, do nosso Redentor conosco. Mas não é por isso que nós vamos abandonar a Torá. Já que a gente não consegue tudo, vamos abandonar de vez. Não, isso aí é deturpar o que Paulo diz. Vimos em Apocalipse que aqueles que são Kadosh, aqueles que são santos verdadeiros, eles guardam os mandamentos de Elohim e a fé em Yahushua. Porque tem gente aí que está dizendo que é santo, mas não sabe nem o que é. Por quê? Porque não foi ensinado. O povo perece porque falta conhecimento, porque o sacerdote rejeitou a Torá. É isso que está lá em Roché Oséias. No capítulo 28 de Devarim, Deuteronômio, verso 2, diz assim: todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Elohim. Por isso que o livro de Revelação vai chamar a atenção a ouvir. Começa despertando ouvir. Irmãos, precisamos estudar o livro de Revelação, entender a importância do ouvir. Quando perguntaram ao Messias: Senhor, qual o principal mandamento? O Senhor disse: Shema Israel, ouve Israel. Yahweh Elohim, Yahweh Errad, o Senhor Yahweh é um. Amarás, pois, ao Senhor, a Yahweh, de todo o coração. E aí ele segue o texto. Mas ele começa dizendo: Shema, ouve. Então o principal mandamento começa com ouvir. E aí quando o Senhor vai se revelar em revelação, ele se revela primeiro em ouvir. E Yohanan disse assim: eu me achei no espírito, na Ruach, e ouvir uma voz detrás de mim, como de trombeta, como de chofar. E aí eu me virei para ver quem falava. Mas primeiro, antes de ver, ele ouviu. Só que aí quando ele foi olhar, ele caiu por terra. Não ficou vendo mais nada. Ele teve uma visão rápida, caiu. E aí o Senhor fala com ele. E o Senhor vai para cada congregação dizer: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que Aruach, o Espírito Aruach, diz às Kehilot, às congregações. Essa é uma das mensagens importantíssimas para as Kehilot, as congregações, as igrejas dos últimos dias. Ouvir. Porque estão ouvindo muita coisa, ouvindo muita gente, muitas vozes, mas não a voz de Elohim. Precisa ouvir a voz de Elohim. E a voz do Mashiach. Tem muitas vozes, porque nos últimos dias sobrevirão muitos falsos profetas. E os profetas, eles falam. E muitas pessoas estão sendo enganadas. Então, nos últimos dias, precisa ouvir. E Yohanan ali, em Apocalipse, representa, por exemplo, a Kehilá. Veja que o Messias podia ter aparecido para ele em qualquer posição, entre os 360 graus e mais em cima. Ele podia ter falado em cima para ele olhar para cima. Podia ter aparecido na frente, num lado, no outro. Mas o Messias falou lá de trás. Ele ouviu a voz, ele teve que se virar
para ver quem falava com ele, porque até Ioanã, o discípulo que amava o Messias, estava num foco diferente. Aquilo representa como é o foco da congregação da Kehillah nos últimos dias. Ela está olhando em outra direção. E o Messias quer chamar para techuvá, porque a palavra techuvá é retornar. Então ele teve que dar meia volta, que a gente conhece como arrepender, que é dar meia volta. Só que techuvá não é só dar meia volta, é voltar e seguir na direção certa. E aí quando ele dá meia volta para ver quem falava com ele, o Senhor o lança no chão, ele cai por terra. Então essa estrutura vai cair. E aí ele caiu para ele ouvir a mensagem. E o Senhor vai falar com ele. E depois ele vai levantar. Mas é importante entendermos a importância ali do ouvir. E isso vai aparecer, irmão, no livro de Revelação até o fim. Não é à toa que no livro de Revelação o Senhor resolveu trazer determinados momentos da história dividido em 7 toques dos 7 shofarotes, das 7 trombetas. Cada shofar era tocado. E você sabe para que o shofar é tocado? Para se ouvir. Não é para ver, é para ouvir. Então, o Senhor está chamando a atenção à congregação e ao mundo nos últimos tempos para ouvir. Então, em Apocalipse, no livro de Revelação, capítulo 2, verso 29, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que a Arua diz às Kehilot. Revelação 2, 29. E tem outros textos lá também. Então, aqui em Devarim, capítulo 28, verso 2 diz: e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz de Yahweh teu Elohim. Você sabia que em Yahoshua HaMashiach você já foi abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestes? Lá, irmãos, nas regiões celestes. Mas é necessário que essas bênçãos que são minhas, que são suas, e que estão nas regiões celestes, corram entre nós e nos alcance. Então é necessário trazermos essas bênçãos de lá para cá. E aqui diz: todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz. E ouvir não é só escutar, é ouvir para obedecer. Então o Messias conquistou as bênçãos. Agora nós temos que fazê-la com que elas venham até nós. E como é que elas vêm até nós? Nos abrindo a obedecer o nosso Pai. Nós com isso não vamos produzir as bênçãos, porque as bênçãos foram conquistadas pelo favor imerecido por Yahoshua HaMashiach. Ele conquistou. Mas uma coisa é a nossa herança e a outra coisa é tomar posse. E quando Israel recebeu a herança, que era a terra, o Senhor deu a herança, mas eles tinham que tomar posse. Irmãos, a posse não foi fácil, foi guerras. Guerras e mais guerras. Mas eles tomaram posse. Então, cuidado com essa mensagem de que você já foi abençoado com todas as bênçãos espirituais em Yahoshua HaMashiach, nas regiões celestiais. Pronto. E do que adianta essas bênçãos estão todas lá nas regiões celestiais? É importantíssimo elas estarem lá, mas é importantíssimo que elas desçam de lá para cá. Então o Messias fez a parte dele, agora nós temos que fazer a nossa parte. Então, aqui vai citar as bênçãos. Agora, as bênçãos
são citadas do versículo 3 até o versículo de número 13. No 14 é uma conclusão, mas as bênçãos são do 3 ao 13. São 11 versículos falando de bênçãos. E o 14 conclui. Só que as maldições começa no versículo 15 e termina no 20, não, no 30, não, no 40, não, no 50, não, no 55, não, no 60, não, no 64, no 60, mais de 64, 66, aí vai 67 e aí termina lá no 68. Então, começa no versículo 15 e termina no 68. Então, irmãos, são muitas maldições. A desobediência. E aí, o Messias veio para levar no madeiro essas maldições previstas na lei. Agora nós precisamos fazer a nossa parte, que é atexuvar e arrepender. Porque se você continua nos mesmos pecados, então aquela maldição que ele levou, você conquistou de novo. Então você tem que passar por uma verdadeira atexuvá, verdadeiro arrependimento, para que essas maldições realmente sejam removidas. Então é importante entendermos isso. Nós não vamos aqui ler do capítulo 15 até o 68. Você leia para você identificar, às vezes, maldições que está na família, que vem até de geração em geração, e precisa você apresentar a Yahushua HaMashiach em arrependimento, para que você tome posse dessa herança, para que você traga essa realidade do que ele fez para a sua vida hoje. Senão o inimigo vai continuar lhe enganando, querendo que você carregue uma maldição que o Messias já quitou aquela dívida. Então é como um cobrador que vem lhe cobrar de uma dívida que já está paga. Se você não tomar o conhecimento que alguém já pagou e você exercer esse direito, você vai ficar pagando por uma dívida que já foi paga. Vai ficar sem dormir de noite direito por causa de uma dívida que já foi paga. Então, a maldição o Senhor já levou. Mas você mude a sua vida e tome posse disso. Você está postando aqui. E aí a gente continua. Então, como nós não vamos aqui estudar Deuteronômio 28, todas essas maldições, vamos citar algumas coisas. Por exemplo, ele começa o verso 15 assim: será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor, teu Elohim, para não cuidares em cumprir todos os mandamentos e estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Então aí vai falar de diversas maldições. Mas vai falar, por exemplo, no verso 18, a maldição da infertilidade, as pessoas que não conseguem engravidar. Então aqui está como uma maldição no verso 18. Quer dizer que todo mundo que tem problema de infertilidade, que não consegue engravidar, é porque está debaixo de maldição? Não. Às vezes é um propósito do Senhor que não vem a criança naquele momento, mas que vem em outro. Como foi o caso de Sara e Abraão, Sará e Abraão. Como foi em outros casos, mas como de Elishefa e Zacarias, que é Zacarias e Isabel, porque o Yohanan tinha que nascer numa época específica para cumprir um chamado. Então não é que eles estavam debaixo de maldição, mas o povo achava. Então nós temos que entender o seguinte: tem casos aqui
que são frutos de maldição. Tem outras pessoas que têm algum problema desses, mas não é uma maldição em si, mas não é a vontade do Senhor que você fique naquela situação para sempre. Por exemplo, teve uma pessoa que nasceu cego. Foi cego ou foi paralítico, agora me fugiu a memória. E aí o que acontece? As pessoas foram até o Messias e disseram assim, ó, por que que ele nasceu assim? Foi porque os pais dele pecaram ou ele mesmo que pecou? Aí o Senhor vai dizer, olha, foi para que se manifestasse a kavod, a glória, o esplendor, a majestade de Elohim. Então, nesse caso aqui não foi maldição. Então, irmãos, existem casos que são maldições, existem casos que não são. Então, na dúvida, faça o arrependimento até chuvar, repreenda e peça ao Senhor também discernimento para que, ó Senhor, se isso não é fruto de uma maldição, mas é uma prova, que o Senhor venha remover, venha nos dar a bênção, venha operar e clame ao Senhor. E o Senhor entrará com a providência. Então aqui há alguns exemplos. Por exemplo, verso 20 vai falar de confusão. Vai falar de pessoas que repentinamente perdem tudo. Vai falar, por exemplo, de pestilência, no verso 21. Vai falar de doenças inflamatórias, de diversos tipos de enfermidades, de febre, de várias enfermidades, como fruto de maldição. Mas nós vimos que houveram problemas de saúde com Jó, e que não foi maldição por ele ter desobedecido ao Senhor, foi uma prova. Então vocês entendem que existem coisas que são de maldição e outras não. Orem e peçam sabedoria ao Senhor e tomem as direções que precisa. Verso 25 vai falar de derrotas perante inimigos, vai falar sobre ser espalhados por nações. Mas existem pessoas que vão às nações levar as boas notícias. Então entendam que existem casos e casos. Vai falar, por exemplo, no 27 de úlceras, tumores, doenças de pele, coceiras, também como maldição. Verso 28 vai falar da loucura, vai falar de cegueira, vai falar de problema de coração, confusão mental. Mas volto a dizer, quer dizer que todo mundo que está é porque está em maldição? Não. Mas investigue, analise, ore. Verso 30 vai falar, por exemplo, de traição. Vai dizer, desposar-te-ás com uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Então, tem pessoas que podem sofrer como maldição, o que a gente chama aqui virar corno, tomar traição da mulher, a mulher trair com outro. E isso pode também se identificar como uma maldição. Mas é toda a traição que a pessoa sofre, conjugal, que porque ele carrega uma maldição, e aí aconteceu aquilo com ele, porque ele tinha pecado uma outra coisa, e aí agora veio isso como maldição. Então nós temos que identificar, né? Mas existem casos que sim, que é uma maldição, e às vezes estabelecida até na família. Há muitos problemas de traição na família. E aí isso você pode perceber. Vai falar de pessoas que elas edificam casas, plantam vinhas, mas elas não aproveitam, elas não desfrutam. Elas só vivem para trabalhar para os outros, mas elas não conseguem as coisas. Então isso pode ser uma maldição. Em outros casos não. Mas cabe a você estar analisando. Aqui, por exemplo, vai falar no 31 do jumento ser roubado. E jumento era um meio de transporte na época. As pessoas se deslocavam com jumento. Hoje, por exemplo, é com carro. Então, às vezes, um roubo do seu carro pode ser uma maldição que você está colhendo. Mas pode não ser. Então, tudo você vai estar colocando em oração. Senhor, me arrependo.
pede ao Senhor para lhe mostrar aonde foi a brecha. E aí você se arrepende, repreende e cancela aquela maldição pelo sacrifício do Messias, toma posse. Mas pode não ser a questão de uma maldição. Pode ser por uma falta de vigilância ou etc, etc. Então, não vamos generalizar. Vai falar dos filhos e filhas serão dados a outros povos. Então hoje muitas vezes as crianças não são sequestradas e levadas para estrangeiro, em alguns casos, mas e isso pode ser até fruto também de uma maldição, ou não, nós sempre tocamos isso. Mas existem casos, por exemplo, de pessoas que nunca mais vão ver os filhos, porque os filhos foram morar em outro lugar, para arranjar trabalho ou o que for, em outro país ou em outro estado, e aí aqueles pais ficam velhinhos, cheios de saudade e tristeza, e nunca conseguiram ver mais o filho. E aí aqui o verso 32 diz: teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo, os teus olhos o verão, e por eles desfalecerão todo dia, porém não haverá poder na tua mão. Então aqui falando desses tipos de problemas. Vai falar também de que o fruto da tua terra e de todo o teu trabalho comerá outro povo. A pessoa trabalha, mas ela não desfruta. E aí vemos quanta maldição há no Brasil, quantas pessoas, né, uma maldição na nação. Quantas pessoas trabalham, mas só uma panelinha desfruta. Isso é uma injustiça, isso é maldição na terra. Precisamos orar para que essas maldições sejam removidas. Mas nós vimos, as pessoas precisam obedecer os mandamentos. Precisamos pregar a Torá. As pessoas querem só repreender as maldições pelo sacrifício do Messias, mas não quer pregar a obediência. Aí, pelo sacrifício do Messias, aquela maldição pode ser removida, mas as pessoas continuam pecando contra os mandamentos, as maldições voltam tudo de novo. Então, irmãos, tenhamos sabedoria. Não adianta expulsar o Shedim e deixar a casa vazia. Vão voltar 7 piores, ele mais 7 piores. E o estado depois vai ser pior. Então, se vamos liberar a nação das maldições, vamos enchê-la com a Torá, com a obediência, para que a casa não fique vazia. Tenha paciência. Chega a ser uma responsabilidade, porque o estado segundo fica pior do que o primeiro. Então aí vai se falar de outras maldições, como a 34, que vai falar de loucura, 35 de úlceras malignas, 36 que tanto a pessoa como o rei seriam levados para outras nações, iriam acabar servindo a outros Elohim, ia praticar idolatria, adorando o pau, a pedra. O verso 37, vocês serão motivo de horror e motivo de zombaria e de riso para todas as nações, quer dizer, de chacota, né? O povo lá fora fica esculhambando, né? A nação Brasil, por exemplo, fazendo piada, esculhambando, não dando crédito. 38 vai dizer que a pessoa vai trabalhar muito, vai lançar muita semente e colher pouco, que o gafanhoto vai consumir. Que vai plantar a vinha e não vai beber o vinho. Então isso é maldição. A pessoa planta, mas não tem nem direito a comer ou a beber daquilo que produz. Não colherás as uvas, porque o bicho vai comer. Vai plantar a oliveira, mas não vai se ungir com azeite. A azeitona vai pecar, vai cair. E aí vai falar de várias outras coisas, de que a lagarta vai consumir a produção, as árvores. Vai criar dívida, é o verso 44. O 45 vai falar de perseguição, as maldições,
E todas essas maldições virão sobre ti, te perseguirão e alcançarão até que seja destruído. Então, está repreendido tudo isso em nome de Yahushua. Mas o que é que nós estamos trazendo aqui? Entendimento. Para que a gente veja como é terrível a desobediência. A desobediência tem consequências. Então, nós temos que passar pela techuvá verdadeira para que essas consequências sejam transferidas para o Messias no madeiro. Mas se nós não fizermos isso adequadamente, as pessoas vão colhendo as consequências. São essas, da desobediência. Aí no verso 48 vai falar, por exemplo, de fome, sede, nudez e com falta de tudo. Então estudem direitinho. Está postando aqui. E aí no verso 53, 52, vai falar assim, que vai cair os teus altos e fortes muros que confiavas. Quer dizer, as fortalezas. Eles estavam, em vez de confiar no Senhor, que guardava, estava pondo a confiança na segurança dos muros. E aí pecava e achava que não vai acontecer nada porque eles estavam enganados, achavam que eles tinham uma boa segurança. E aí pecavam porque achavam que estavam ali protegidos pelos muros. Mas aí diz aqui que os muros altos e fortes iriam cair, onde eles tinham colocado a confiança. E tem pessoas que estão mergulhando no pecado, assim, abertamente, mas elas confiam porque o carro é blindado, ou porque tem seguro, ou porque a casa tem seguro de incêndio não sei o quê, ou porque tem guarita, porque tem policiamento. Então se acha que o mal não vai alcançar. Então a maldição, quando vem, não tem isso. Consegue entrar e destruir. Então temos que estar buscando do Senhor a bênção e repreendendo a maldição, tomando uma postura de obediência. O verso 53 diz: e comerá o fruto do teu ventre, a carne dos teus filhos e a carne das tuas filhas, no cerco. Então, aqui isso aconteceu mesmo em Israel, quando a Babilônia cercou Israel. Eles não, em Jerusalém, cercou Jerusalém, Babilônia. Eles resistiram a aquele cerco durante muitos e muitos dias e meses, tempos. E aí o que acontece? Eles iam comendo o que eles tinham. Aí eles foram comendo todo o estoque que guardou na cidade. Acabou todo o estoque, não tinha mais o que comer. Aí eles ficaram sem comer. Só que chegou um ponto que eles não aguentavam mais ficar sem comer. E aí eles começaram a comer os próprios filhos, as próprias crianças, os próprios bebês. E isso já tinha sido alertado aqui no versículo 53. Foi terrível, eles comeram carne humana, placenta e bebê, própria mãe, para não morrer. Depois aí não conseguiu mais mesmo, e aí Babilônia levou. No verso 59 vai falar de espantosas pragas. Então, tem muitos casos de pragas, maldições, espantosas pragas, enfermidades malignas e persistentes. Aquelas enfermidades terríveis e persistentes. Isso aí já alerta a gente sobre maldição. Para a gente ali estar orando, ali repreendendo sobre a vida daquela pessoa, trazendo o que o Messias fez para aqui a realidade. Então, tomando posse da nossa herança. E aí vai falar de outras, no verso 61 e 62, vai falar de enfermidades, de pragas, também que não estão escritas neste livro. Depois que fala todas essas pragas
todos esses problemas, desculpe, fala todas essas questões, o verso 61 ainda vai completar dizendo: também Yahweh fará vir sobre, né, no caso, quem desobedecesse, toda a enfermidade, toda a praga que não está escrita no livro desta Torá, até que seja destruído. Então, é só essas doenças que são maldições? Só essas pragas? Não. Todas. Agora, existem casos que às vezes a pessoa está passando por uma prova, como foi o caso de Jó, tá? Mas você tem que buscar discernimento no espiritual. Verso 62. E ficarás poucos em números, em lugar de haver sido como as estrelas dos céus em multidão. Então vai ficar poucos. Porquanto não deste ouvidos à voz de Yahweh teu Elohim. E aí aconteceu isso com Israel. Eles foram dispersos, muitos foram mortos, né? No verso 64 diz assim: E Yahweh vos espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até outra. E isso aconteceu, eles foram desobedientes e eles pagaram o preço. E ali servirás a outros Elohim que não conheceste, nem tu, nem teus pais, ao pau e à pedra. Então eles foram levados para as nações, se espalharam, se misturaram e começaram a praticar idolatria. Então aqui, por exemplo, mesmo no Nordeste, há muitos descendentes de Abraão, muitos judeus, descendentes de Israel, e que se enveredou pela idolatria e são altamente idólatras, nem sabem mais a sua origem judaica, de tanta mistura com a cultura pagã, as religiões pagãs. Aí, no verso 65, vai dizer assim: lá, nessas nações, o Senhor lhes dará coração desesperado, olhos exaustos de tanto esperar e alma ansiosa. Então, ansiedade, desespero, tudo isso também é fruto da maldição. Verso 66. Viverão em constante incerteza, cheios de terror, dia e noite, sem nenhuma segurança na vida. Então aquela pessoa que é toda assombrosa, assustada, tem medo de tudo. Isso aí pode ser o quê? Maldição. Então ele acha que todo mundo está perseguindo, que, né, a insegurança, né, tem síndrome do pânico. Então, maldição. Mas volta a lembrar, tem casos que pode ser uma prova. Tá? Então, busque discernimento para identificar o que é. E aí, para a gente concluir, é o capítulo 29, só até o verso 8, porque o verso 9 já faz parte da outra paraxá. Então, esse agora é pequenininho. Nós vamos só meditar em 2 versículos só, o versículo 1 e o versículo 4. Então, diz assim, Deuteronômio 29. Estas são as palavras da aliança que Yahweh ordenou a Moshe que fizesse com os filhos de Israel na terra de Moab, na terra de Moab, que vocês conhecem com B, mas é V Moab, mas Moab, que é ali, antes de entrar na terra prometida. Eles estavam na terra de Moab, antes de atravessar o Jordão. O Senhor então faz ali uma nova aliança com Israel. O Senhor tinha feito uma aliança com eles em Horebe, que foi lá no Sinai. Lembra aquela aliança primeira lá no Sinai? Quando o Senhor falou com eles e tal, lá no Sinai, há 40 anos atrás. E agora o Senhor faz uma Brit Hadashah, uma nova aliança. Então, Brit Hadashah, uma nova aliança é feita aqui. Foi feita muitos não sabem isso, mas foi feita aqui uma nova aliança com Israel. Então, essas são as palavras da aliança que Yahweh ordenou a Moshe que fizesse com os filhos de Israel na terra de Moab, além da aliança que fizera com eles em Horeb. Então, há 2 alianças aqui na Torá com Israel. Houveram alianças anteriores que são continuidades de uma mesma aliança, que ela vai sendo renovada com outras pessoas. Como foi feita com Adão, antes da queda, Adão. Depois foi renovada depois da queda. Depois foi renovada em Noé. E assim foi renovada em Abraão, em Isaac, em Jacó. Então essa aliança foi sendo renovada.
e ela vai sendo aprofundada, mas ela vai tendo uma mesma essência. Você vai estudar isso quando nós fizermos aqui o estudo sobre a aliança. E aí é feita uma aliança no Sinai e as pessoas, a maioria só conhecem essa aliança. Ah, foi a aliança que o Senhor fez com o povo de Israel lá no Sinai, quando deu lá os 10 mandamentos e tal. Mas não houve só aquela aliança, há duas alianças no deserto. Uma aliança quando o povo estava no Sinai e uma aliança quando eles estavam na terra de Moab. E aí então há duas alianças. Uma primeira lá no Sinai com o povo, e com o povo teve aquela aliança, e tem a nova aliança, a Brit Hadashah, aqui na terra de Moab. Então, são estas as palavras da aliança que Yahweh ordenou a Moshe que fizesse com os filhos de Israel na terra de Moab, além da aliança que fizera com eles em Horeb. Então vocês viram que nessa aliança aqui existem bênçãos e existem maldições. Tá? E aí o verso 4 diz: porém, não vos tem dado Yahweh um coração para entender, nem ouvidos para ver, nem ouvidos para ouvir até o dia de hoje. Então eles tinham recebido aquela aliança no passado, mas eles não tinham recebido um coração para entender, olhos para ver, ouvidos para ouvir até o dia de hoje. Então ali agora é feita uma Brit Hadashah, uma nova aliança. Mas essa Brit Hadashah não anula a primeira. Então essa aliança, além da aliança que fizera em Horeb. Então há duas alianças aqui na Torá com o povo, fora as outras alianças que foram feitas, né, ao longo da história, desde Adão até esse momento. Então essa aliança vai sendo renovada, é a aliança do Senhor com um propósito específico. A partir dessa aliança vinha o Messias. Então, irmãos, nós vamos, no próximo Parashá, se aprofundar, porque os próximos versos vai falar dessa aliança, dessa nova aliança que foi feita com Israel. Tá? E aí nós vamos, a partir dessa nova aliança aqui, a gente fazer uma ponte com a nova aliança que o Messias fez. Então, quer dizer, que o Messias ratificou com o seu sangue, mas que já tinha sido profetizado por Miarro, e Miarro é 31:31. Jeremias 31:31. Bem, então aqui nós concluímos a Parashá. Senhor, nós te pedimos a tua bênção sobre nós, que seja removida de nós toda a maldição, que venha sobre nós a techuvá, arrependimento, porque o Messias levou sobre si as nossas dores e as nossas maldições, carregou nossas enfermidades. Ele carregou sobre si o castigo que nos traz o Shalom, estava sobre ele, pelas suas feridas nós somos sarados. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E ele ali levou as maldições que estavam previstas na lei, por causa da nossa desobediência. As maldições que viriam sobre nós por causa da nossa desobediência ele levou. Mas isso não para nos tornar mais desobedientes, mas para que agora nós possamos caminhar em obediência. Então, abra os nossos ouvidos para ouvir a tua voz, para ouvir a Ruach HaKodesh. Abra o nosso entendimento, o nosso coração, para que possamos, Senhor, compreender, entender e obedecer, guardar, cumprir. Em amor, reconhecemos as nossas falhas e limitações, mas pedimos que a Ruach HaKodesh nos conduza em obediência, nos capacite a obedecer, pelo teu favor imerecido, pelo teu amor, o Ahavá, em nome de Yahushua HaMashiach. Amém. Shalom. As dúvidas vocês podem postar aí no Face ou no WhatsApp. Shalom.